Reforço Betel, só a educação liberta. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O Congresso Nacional aprova um projeto de lei que estabelece novas regras para os motoristas. Entre as mudanças está a obrigatoriedade do exame toxicológico para quem vai tirar CNH pela primeira vez. Uma reportagem publicada pelo portal G1 mostra o nome de mais de 100 vítimas de estupro e agressões que foram divulgadas pela Justiça em mandados de prisão. A divulgação desses dados contraria a legislação e representa uma nova violência contra as vítimas. Os Estados Unidos consideram inaceitável a resposta do Hamas à proposta de cessar-fogo em Gaza. A ONU alerta que a população corre graves riscos de fome, apesar da entrada de ajuda humanitária. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, visita o Cristo Redentor e recebe a bênção de um padre. Paris Saint-Germain conquista o primeiro título da Liga dos Campeões, goleando a Inter de Milão por 5-0 na Alemanha. A comemoração de torcedores é marcada por mortes, incêndios, saques e mais de 500 prisões. E o maior sino que badala do mundo chega a Goiás, acompanhado de milhares de fiéis. A partir de agora, no Jornal Mundial. Um vídeo mostrou o exato momento de um ataque aéreo na faixa de Gaza, ocorrido neste domingo. A ofensiva, que aconteceu nas proximidades de um ponto de distribuição de ajuda humanitária em Rafah, deixou 31 mortos e ao menos outros 175 feridos. Segundo relatos de testemunhas, a agência Associated Press, militares israelenses abriram fogo contra uma multidão que buscava alimento no posto. O incidente ocorreu a cerca de 1 quilômetro da unidade, que é apoiada pelos Estados Unidos. Uma mídia ligada ao grupo terrorista Hamas também acusou as forças israelenses pelo atentado. As forças de defesa de Israel, no entanto, afirmaram que não têm conhecimento de feridos causados por uma ação das tropas. Ainda segundo os militares, o caso está sob análise. Já a fundação, que entrega os alimentos, afirmou que a distribuição de ajuda ocorreu sem incidentes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve encerrar nesta segunda-feira a tomada de depoimentos de testemunhas de acusação e defesa do chamado núcleo crucial da trama golpista. Concluída esta etapa, a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados avança, deixando mais próximos os interrogatórios dos réus. Até agora, a primeira turma tomou o depoimento de 51 testemunhas. Na audiência desta segunda, foi ouvida a última testemunha, o senador Rogério Marinho, que foi indicado pela defesa de Bolsonaro, e do general Walter Braga Neto. Na avaliação de investigadores ouvidos de forma reservada, os depoimentos dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica deram mais detalhes de como se desenvolveram as tratativas para a tentativa de golpe e ganharam ainda mais peso porque as testemunhas têm proximidade com os fatos. Outro ponto é que os depoimentos ocorrem na instrução criminal, momento de produção de provas perante o judiciário. A ONU afirmou que a população de Gaza corre graves riscos de fome. Apesar da entrada de ajuda humanitária, a situação continua preocupante. Toda a população de Gaza corre risco de fome. A afirmação foi de um porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, refutando afirmações contrárias das autoridades israelenses. A situação humanitária na faixa de Gaza segue muito grave, apesar de Israel ter interrompido parcialmente na semana passada o bloqueio total ao território imposto em março e do início da entrada da ajuda humanitária, ainda que em quantidades insuficientes. This limited number of truckloads that are coming in. Este número limitado de caminhões carregados que estão chegando é uma gota de alimentos em uma zona à beira de uma fome catastrófica, não é uma inundação. Gaza é o lugar com mais fome do mundo e a operação de ajuda que temos preparada está sendo submetida a uma camisa de força operacional que a converte em uma das operações de ajuda mais obstrutivas não apenas do mundo atual, mas da história recente. One of the most obstructed aid operations, not only in the world today, but in recent history.
Enquanto isso, a ofensiva israelense em Gaza continua e a defesa civil do enclave reportou pelo menos 20 mortos nesta sexta. Israel intensificou nas últimas semanas as operações militares no território palestino com o objetivo declarado de tomar o controle da faixa de Gaza, além de destruir o movimento palestino Hamas e libertar os últimos reféns sequestrados em 7 de outubro de 2023. O ministro israelense de Segurança Nacional pediu que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu utilize toda a força necessária contra o Hamas, depois que o movimento expressou dúvidas sobre uma nova proposta de trégua dos Estados Unidos. O Congresso Nacional aprovou na semana passada um projeto de lei que estabelece novas regras para os motoristas. Entre as mudanças está a obrigatoriedade do exame toxicológico para condutores de todas as categorias no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. O Congresso Nacional aprovou nesta semana um projeto que muda as regras para quem deseja tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação. Entre as principais mudanças está a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas de todas as categorias. O texto agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente pode aprovar o texto como está, fazer algumas alterações ou vetar algum trecho. Segundo a proposta, o exame toxicológico deverá ser feito antes da emissão da primeira permissão para dirigir. A nova exigência vale para motoristas das categorias A e B. Categoria A, veículos de 2 ou 3 rodas, como motocicletas, motonetas e triciclos. Categoria B, veículos de passeio com até 8 passageiros, como carros, vans e picapes. Para as categorias C, D e E, nada muda. Nessas categorias, o exame toxicológico já é exigido e continuará sendo obrigatório para motoristas de caminhões, ônibus e condutores profissionais. O exame utiliza amostras de cabelo, pelo ou unhas para detectar o consumo de drogas. Ele consegue identificar substâncias psicoativas, mesmo que tenham sido usadas há meses. Entre elas estão anfetaminas, maconha, opiáceos, cocaína e mazindol, um medicamento usado para emagrecimento. A validade do exame é de 90 dias, contados a partir da coleta da amostra. A regra precisa ser sancionada pelo presidente da República para ter validade. A seguir, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, visita o Cristo Redentor. E a conquista do primeiro título do Paris Saint-Germain da Liga dos Campeões. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Uma reportagem publicada ontem pelo portal G1 mostrou que nomes de 12 vítimas de estupro e agressões, a maioria mulheres e crianças, foram expostos pela Justiça brasileira em mandados de prisão de forma indevida. Durante 3 meses, o G1 analisou 123 mil mandados de prisão e encontrou 120 com nomes de vítimas de estupro e violência doméstica. A reportagem usou inteligência artificial e checou manualmente os casos para encontrar as violações de sigilo. A divulgação desses dados contraria a legislação e, segundo especialistas, representa uma nova violência contra as vítimas. Para descobrir que nomes de vítimas estavam sendo expostos, o G1 baixou dados das ordens de prisão disponibilizados pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão, BNMP. Esse sistema é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça e alimentado pelos tribunais de todo o país. O objetivo é ajudar as polícias a prender pessoas procuradas por crimes. Os dados foram extraídos do BNMP por meio de uma funcionalidade do sistema que permite baixar informações de vários mandados ao mesmo tempo, sem necessidade de consultar um a um. Por conta de limitações do próprio BNMP, foi possível obter os detalhes de 123 mil das cerca de 335 mil ordens de prisão do país.
O G1 pediu os dados dos demais mandados ao CNJ, mas eles não foram enviados pelo órgão. Com os 123 mil mandados em mãos, o G1 selecionou apenas aqueles relacionados a crimes em que, por lei, o nome da vítima deve ser mantido em sigilo. A triagem resultou em cerca de 7 mil casos envolvendo crimes como estupro, estupro de vulnerável, assédio sexual, importunação sexual, divulgação de cena de estupro ou pornografia e violência doméstica contra crianças e adolescentes. Em seguida, o portal analisou 7 mil casos para identificar aqueles que continham nomes de vítimas. Para isso, utilizou uma ferramenta de inteligência artificial capaz de apontar, dentro desse volume de documentos, os que tinham maior chance de expor dados sensíveis. A IA indicou cerca de 400 casos que foram revisados manualmente, um a um. Além disso, o G1 também realizou buscas diretas por nomes dentro do mesmo conjunto de documentos. Essa etapa levou à identificação de 120 mandados de prisão com exposição de vítimas, distribuídos entre os seguintes estados, com exceção de São Paulo e Tocantins, cujos mandados não estavam acessíveis à reportagem. Os mandados com dados expostos foram encontrados nos tribunais dos seguintes estados: Maranhão, com 45, Pará, 18, Alagoas, Bahia e Piauí, 7 mandados cada, Espírito Santo e Mato Grosso, 6 mandados cada, Pernambuco, 5 mandados, Amazonas, 4, Amapá e Rio Grande do Sul, 3 mandados cada, Ceará e Mato Grosso do Sul, 2 mandados cada, Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe, 1 mandado cada. O Hamas anunciou no sábado que respondeu à proposta de trégua dos Estados Unidos na faixa de Gaza, mas o enviado americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, qualificou a resposta como inaceitável. O enviado dos Estados Unidos ao Oriente Médio, Steve Witkoff, criticou neste sábado que chamou de resposta totalmente inaceitável do Hamas à proposta de Washington sobre um cessar-fogo na faixa de Gaza. No X, o funcionário americano afirmou que a resposta apenas nos faz retroceder, acrescentando que o movimento islamista deveria aceitar a proposta base apresentada como a fundação para futuras conversas, que poderiam começar imediatamente na próxima semana. Na quinta-feira, a Casa Branca anunciou que o documento havia sido apresentado ao grupo palestino depois de ter sido aceito por Israel. O Hamas não disse explicitamente ter aceitado a versão da proposta recebida, mas assinalou que sua resposta obedecia a um senso de responsabilidade com seu povo e seu sofrimento, acrescentando que o acordo incluía a libertação de 10 reféns vivos e 18 corpos, em troca de prisioneiros palestinos nas mãos de Israel, números idênticos ao da proposta americana. Segundo 2 fontes próximas das negociações, o documento formulado por Washington prevê uma trégua de 60 dias, que pode se estender até 70. Em um comunicado, o movimento palestino destacou que a proposta entregue aos mediadores tem como objetivo obter um cessar-fogo permanente, uma retirada completa da faixa de Gaza e garantir a entrega de ajuda ao povo palestino e famílias. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi na mesma linha do negociador americano e acusou os milicianos islamistas de se agarrar a seu restricionismo. Israel enfrenta uma crescente pressão internacional pela guerra na faixa de Gaza e a situação humanitária no território palestino, onde um bloqueio de mais de 2 meses, aliviado parcialmente na semana passada, provocou uma grave escassez de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais. O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Carlo Ancelotti, visitou o Santuário do Cristo Redentor no Rio de Janeiro no sábado. Ele foi recebido pelo Padre Omar, que lhe ofereceu uma bênção e um terço durante sua visita ao icônico monumento. Recém-chegado ao Brasil, o treinador italiano Carlo Ancelotti teve um sábado de turista no Rio de Janeiro. O novo treinador da seleção brasileira visitou Cristo Redentor em um dia típico carioca, de sol, céu azul e sem nuvens. Acompanhado do coordenador de seleções Rodrigo Caetano, ele foi recebido pelo reitor do Santuário Cristo Redentor e pároco da paróquia São José da Lagoa, Padre Omar. O religioso ofertou um terço ao técnico multicampeão na Europa, que ainda recebeu uma bênção. A estreia do italiano no comando da Canarinho está marcada para 5 de junho contra o Equador em Guayaquil. No dia 10, o Brasil receberá o Paraguai em São Paulo. Atualmente, a seleção está na 4ª colocação nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, 10 pontos atrás da líder e já classificada Argentina, além de Equador e Uruguai.
O Paris Saint-Germain goleou a Inter de Milão por 5-0 no sábado em Munique, na Alemanha, e conquistou seu tão sonhado primeiro título da Liga dos Campeões. A vitória histórica do time e a comemoração posterior em toda a França foram ofuscados pela morte de 2 pessoas em uma madrugada em que foram registrados muitos incidentes e mais de 500 detenções. O tão sonhado título da Liga dos Campeões foi conquistado neste sábado pelo Paris Saint-Germain. O clube da capital francesa não tomou ciência da Inter de Milão na final disputada em Munique, na Alemanha, e venceu os italianos por 5-0. Destaque para o jovem Désiré Doué, de apenas 19 anos, que marcou 2 gols e deu uma assistência para o marroquino Hakimi fazer o primeiro gol do jogo. Completaram o placar o georgiano Kvaratskhelia e o francês Mayulu. A partida esteve o tempo todo sob domínio do PSG, após marcar o primeiro gol ainda aos 12 minutos de jogo. Aos 20, o placar já estava 2-0. Os demais gols vieram no segundo tempo, sem a Inter de Milão dar trabalho para o goleiro Donnarumma. O título inédito do PSG, de propriedade do Qatar, fez do clube apenas o segundo francês a conquistar o principal troféu do futebol europeu. Em 1993, o Olympique de Marseille venceu o torneio. A vitória histórica do Paris Saint-Germain sobre a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões, por 5-0 em Munique, garantiu o título inédito e há muito aguardado. Na capital francesa, a comemoração se espalhou pela cidade, com diversos incidentes registrados, a maioria na famosa Avenida Champs-Élysées, que foi fechada ao tráfego. A bola ainda estava rolando quando a polícia e torcedores entraram em confronto, com o uso de bombas de gás lacrimogênio e canhões d'água para dispersar a multidão que acompanhava o jogo. Antes mesmo da intervenção policial, uma loja de calçados esportivos foi saqueada. Outros locais emblemáticos, como a Praça da Bastilha e os arredores do Parque dos Príncipes, o estádio do novo campeão da Europa, também foram tomados por torcedores. Pelo menos uma pessoa morreu na capital e outra na cidade de Dax, além de um acidente rodoviário em Grenoble e um policial atingido por um artefato explosivo em Coutances. O Ministério do Interior informou que 559 pessoas foram detidas, 491 em Paris e 320 estão sob custódia policial, 254 delas na capital. A fonte acrescentou que ao longo da noite, 22 membros das forças de segurança ficaram feridos, 18 em Paris. 7 bombeiros também foram feridos, assim como 192 manifestantes. Segundo um balanço provisório, o Ministério contabilizou 692 incêndios, 264 deles de veículos. Apesar dos mais de 5.000 policiais e gendarmes mobilizados em Paris e nos subúrbios vizinhos, foram registrados saques, destruição de mobiliário urbano, vitrines destruídas e queima de bicicletas de aluguel. Neste domingo, o time campeão europeu vai desfilar em ônibus aberto em uma parada da Vitória. As autoridades preveem um público de mais de 100.000 pessoas acompanhando a passagem dos jogadores e advertiram que não serão tolerados excessos nas celebrações. O sino Vox Patris, o maior que badala do mundo, chegou à cidade de Trindade, no estado de Goiás, acompanhado de milhares de fiéis e autoridades. A reportagem é de Elisiane Victória. O maior sino que badala do mundo chega em Trindade, acompanhado de fiéis. Veja a seguir. Por volta das 7 horas da manhã deste domingo, dia 1º, o maior sino que badala do mundo chega em Trindade, acompanhado de fiéis. Após quase 2 meses de uma viagem que cruza o oceano, o Vox Patris está na capital da fé de Goiás. Além dos goianos, devotos de Minas Gerais, Pernambuco e Paraná acompanharam o trajeto do sino. O Vox Patris, que estava em Goiânia desde sexta-feira, dia 30, saiu do trevo do terminal Padre Pelágio às 6 horas da manhã, com destino à Trindade. Ivone Pereira, de 79 anos, e Elizabeth Volpe, de 70 anos, são de Londrina e visitam a capital da fé de Goiás pela primeira vez. De acordo com elas, não sabiam que o sino ia chegar até uns dias atrás, mas a coincidência foi um presente de Deus. Na chegada, ele foi recepcionado com uma missa de ação de graças. Além dos fiéis, várias autoridades participaram desse grande evento. Entre elas,
o prefeito Marden Júnior e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o deputado estadual Bruno Peixoto. Ambos são do Partido União Brasil. Grande e lindo, né? Sim, impressionante. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, TV Mundial OFC. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, até sexta-feira. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.